Paz do Senhor, amados, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. E hoje vamos falar de um dos nomes mais misteriosos da Bíblia Sagrada. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ao qual saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Mas quem era este homem misterioso? Primeiro, seu nome significa Rei de Justiça, e ele também era rei de Salém, isto é, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim da vida. Ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Mas quem era este homem? Será que ele era Jesus, este homem que era rei e sacerdote? Gostaria de pedir para os irmãos que ainda não são inscritos em nosso canal para se inscreverem, ativar o sininho. Isso nos motiva a trazer mais vídeos como este. Gênesis 14 nos fala da figura deste homem. Melquisedeque, uma das figuras mais misteriosas da Bíblia. Seria possível que este sacerdote rei fosse o próprio Jesus? Melquisedeque era rei de Salém. Para quem não conhece, Salém é o nome antigo de Jerusalém, antes de ser conquistada pelo rei Davi. Então ele já era o rei de Jerusalém, que era Salém, seu nome antigo. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Isto é um fato inusitado para aquela época, porque naquela época a maioria dos povos eram pagãos, não serviam a Deus, eles eram reis politeístas, eram povos politeístas, mas este rei de Salém era um rei monoteísta que servia apenas um Deus. E o mais misterioso, este rei sacerdote, ele não tinha genealogia. Por isso que muitas pessoas costumam a interpretar que Melquisedeque poderia ser Jesus, ou um tipo de personificação de Jesus. E o que mais nos chama a atenção também é que Abraão, após a vitória sobre os reis, ele dá parte do dízimo para Melquisedeque e também recebe de Melquisedeque o pão e o vinho. Mas por que Abraão recebe pão e vinho de Melquisedeque, sendo que logo à frente, no futuro, Jesus irá fazer a Santa Ceia com pão e com vinho? Será que Melquisedeque, por não ter genealogia, ele era realmente divino? Ele era Jesus? Ou será que Melquisedeque ele apontava para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo? Já o autor do livro de Hebreus nos faz um comparativo entre Melquisedeque e Jesus. Para muitos teólogos, o livro de Hebreus ele nos faz uma comparação ao qual Cristo não é descendente da tribo de Levi e mesmo assim assumiu o sacerdócio. Assim como Melquisedeque, que não tinha descendência, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Apontaria então para Jesus, que viria de outra tribo, da tribo de Judá, para assumir o sacerdócio e não da tribo de Levi. Mas e para você, seria Melquisedeque Jesus aparecendo para Abraão no Antigo Testamento? Ou ele apenas aparece como uma figura misteriosa, apontando para o Cristo que iria vir futuramente? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários o que você acha, se Melquisedeque é Jesus ou ele apenas aponta para Cristo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, o seu like, isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdo para você. E se também quiser, pode deixar nos comentários qual o próximo vídeo que você quer que a gente faça. Deixe nos comentários a sua opinião. Deus te abençoe.